Sim. Vamos ler a Bíblia, Levítico capítulo 16. O livro Levítico, capítulo 16, versículo 15. E vamos ler. Depois imorará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergir-o-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imprezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas imprezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das imprezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e envia-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Até versículo 22. Irmão, podem sentar? Obrigado. Posso pedir uma garrafa pequenininha da água? Obrigado. Outra vez, meu nome é André. Os irmãos estão atrás da coluna. Sim. Olá, outra vez. Meu nome é André Bai. Eu sou coreano, da Coreia do Sul. Eu faço 4 anos de ministério lá em Portugal. A nossa igreja está em Loures, Sacavém. Os irmãos conhecem Jornal Lisboa aí. Então, quando cheguei aqui, lá em Portugal, eu não sabia falar português. Eu nunca aprendi isto. Então, no início, eu comecei a pregar em inglês. Também um irmão brasileiro nosso, e ele traduziu para português. Mas também o irmão brasileiro também não sabia bem inglês. Ele sabia, mas não era muito bem. Então, depois de aprender português, eu reparei que eu preguei em inglês, ele pregou outra coisa em português. Assim. Não tanto, mas sim, uma confusão. Mas eu agradeço, eu posso partilhar a palavra de Deus em língua portuguesa. Se nós lemos Gênesis capítulo 11, os homens eles queriam edificar um torre grande, sim, para contra Deus. Por isso Deus separou nossas línguas. Por isso todo mundo fala uma outra língua. Eu não sei qual era a língua original que todo humano falava, coreano ou mandarim. Talvez mandarim é mais pessoas falam, ou inglês. Mas cremos quando nós edificamos a casa de Deus, o reino de Deus, Deus unifica as nossas línguas. Por isso, nós podemos comunicar mesmo que tenham diferentes nacionalidades. Sim, amém? Então, estou muito prazer conhecer os irmãos aqui em Stuttgart, na Alemanha. Eu nunca imaginei que eu vou pregar uma palavra em português cá em Alemanha e com os irmãos. Amém. Quando cheguei ao Portugal, eu não sabia falar português, já falei. Então eu precisava de ir à escola a aprender português. Então a primeira professora me ensinou, ela era uma professora de língua portuguesa na Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa.
Então, aquela professora, porque quando nós aprendemos no início, nível mais baixo, porque somos estrangeiros, então a língua internacional é inglês, não é? Então, normalmente, sim, os professores ensinam inglês, português em inglês, porque nós não entendemos português. Mas não sei se tivemos sorte ou não. Tivemos alguns espanhóis, como de Colômbia, de Venezuela, a nossa turma. Por isso, eles podem comunicar com o professor. Eles falam espanhol, o professor fala português, mas eles entendem uns aos outros. Então, aconteceu isto. Eu também tinha uma menina chinesa e um menino noruega, assim, nós não entendemos nada. Mas a professora não falou inglês. Também ela não deixou usar inglês na turma. Então, por isso eu pensava que isso eu preciso mudar a outra turma, porque pelo menos para aprender uma outra língua eu preciso entender. Mas ela não nos deixou. Então, tinha alguns alunos que queriam mudar para outra turma. Mas eu pensei, quem me mandou aqui? Porque eu nunca candidatei, eu queria ir para Portugal. Porque a nossa missão, me escolheu e André, tu vais para Portugal. Meu nome não é André, meu nome coreano é outra coisa, mas eu coloquei André, nome português só. Meu nome coreano é diferente. Quer saber? Sim. Ki-hyun. Já repete comigo. Ki-hyun. É difícil pronunciar, não é? Ki-hyun Bai. Sim, isso é meu nome coreano. Então, quando eu encontro uma pessoa, como chama? Meu nome é Ki-hyun Bai. Outra vez o quê? Ki-hyun Bai. Que? Ki-hyun Bai. Então eu pensei, eu preciso de um nome português. Depois encontro uma pessoa, como chama? André. André, tudo bem? Assim. Por isso eu coloquei isto. Então, irmãos podem lembrar meu nome, Ki-hyun. Ki, da Kia. Sabe o que é Kia? Da empresa de carro Kia. Hyun, da Hyundai, também uma empresa de carro. Então, Ki-hyun Bai. Sim. Agora sim, não é? Mais fácil. Ki-hyun Bai. Ki-hyun Bai. Sim, assim, aquela professora não me deixou falar inglês. Então eu pensei, eu preciso mudar para outro. Mas eu lembrei-me, quem me mandou aqui para Portugal? É missão Boa Notícia. Sim, aparentemente sim. O nosso pastor, o pastor Cabelo Branco, sim, o fundador e também o nosso professor no seminário, ele nos mandou? Não. Quem nos mandou aqui? O Deus. Então, quem colocou-me aqui nesta turma? Quem fez este encontro com esta professora? É Deus também. Então, porque Deus nos dá sempre coisas melhores. Então, esta professora também é uma professora melhor para mim. Eu queria assim. Já sentei aí e fiquei sentado aí. Estava tentando ouvir, mas eu não entendi nada. Não aconteceu milagre. Uma semana passou, 2 semanas, 3 semanas. Um mês assim, eu consegui entender passo a passo, porque cada pessoa tem um sotaque próprio, né? Sotaque próprio e pronunciação. Por isso, eu consegui entender passo a passo. Assim, eu consegui aprender a língua portuguesa. Então, o primeiro, também quando vêm os pastores da fora, os coreanos, eu preciso traduzir. Então, depois de 1 ano, eu cheguei em Portugal, eu consegui traduzir. Não era perfeitamente, mas lentamente assim, mas eu consegui traduzir. Agora, estou a aprender português ainda, porque é uma língua muito difícil. Eu ouvi até os portugueses, sim, de vez em quando confuso gramaticamente isso é certo e outra é certo, mas dá para entender, não é? Meu português. Meu português não é português Portugal, Brasil, Angola não, mas internacional, para que todo mundo... português internacional, para todo mundo possa entender. Amém? Eu queria falar um pouco sobre Levítico aqui hoje. Como no vídeo que nos mostrou, o evangelho que nós pregamos, o evangelho puro de Jesus Cristo. Eu cheguei a Portugal, eu pensei assim no início, por que a missão me manda para Portugal, um país Europa? Porque
Europa tem tudo. Então, o que eles precisam? Quando eu tinha 21 anos, 10 anos atrás, eu fui para a África, um país chamado Ghana. Irmãos conhecem? Um país Ghana. Eu fiquei lá durante um ano para fazer serviço missionário aí, durante um ano. Minha esposa também. Então, nós gostamos muito da África e também nós aprendemos inglês um pouco. Então, depois de acabar o estudo no seminário, eu pensava que talvez a missão nos manda para um país da África, ou Ghana, ou um país pelo menos fala inglês, mas nos mandou Portugal. Então, que Portugal? Porque eu não quero ser um missionário na Europa, eu queria ser um missionário onde necessita um missionário, então eu queria ir para a África ou um país mais difícil, eu queria ir. Pensava assim, porque a única coisa que eu conhecia sobre Portugal era Cristiano Ronaldo, mais nada. A única coisa que eu conhecia era Cristiano Ronaldo. Sim. Eu não sabia o nome do presidente, eu não sabia onde estava, mas a única coisa que eu sabia era o Cristiano Ronaldo. E quando eu falei para os amigos e família, eu vou para Portugal. Portugal está onde? América Latina? Não, Portugal está na Europa. Algumas pessoas me perguntam assim. Sim. Alguns irmãos já foram para a Coreia, tem alguns irmãos aqui. Não. Tá bom. Os coreanos falam uma palavra portuguesa. Todo mundo conhece. Sabe o que é? Irmão conhece? Sabe o que é? Não sabe. Tá bom. Todo mundo sabe tá bom. Mas eles não sabem isso é português. Nós usamos o mesmo sentido, tá bom? Eu também, nem eu não sabia. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Significa bom, né? Então, tá bom. Todo mundo fala isto, mas nem sabia. Também, uma palavra que nós sabemos, todos os coreanos sabem, uma palavra é espanhol. Levanta a mão entre os irmãos que vêm país espanhol. De onde vem, irmã? Brasil? Não, espanhol, Espanha. De onde vem? Cuba. Onde? Cuba, os dois. Cuba. Dominicana, tá bom. Obrigado. Então, sabe o que é? Pésame mucho. Irmãs sabem, não é? Que significa? Porque uma canção, um cantor muito famoso, ele sempre canta Pésame mucho. E depois coreano, assim. Letra coreana. Então, nós não sabemos isso que significa. Todo mundo canta Pésame mucho, mas não sabia o que significa. Agora, algumas pessoas já conhecem esta palavra. Assim, e eu vim aqui à Alemanha nesta vez para preparar esta conferência, a Conferência dos Líderes Cristãos. Então, no final de abril, em Frankfurt, nós já alugamos um espaço de 2.000 lugares. Então, estamos a tentar convidar os líderes cristãos para que nós unificamos e unimos em Deus. Porque assim, aqui já se apresentou um coral. A equipa do coral se chama Coral Gracias. Então, eles fundaram-se no ano 2001. Era com os irmãos da igreja. Sim, entre os irmãos tem um talento, cantar. Então, com os irmãos, começamos. Mas agora se tornou o melhor coral do mundo. Já ganharam grandes prêmios na competição da Itália e Suíça. E ano 2015, aqui na Alemanha, tem uma cidade que se chama Markdorf. Está perto de Munique, eu não conheço bem. Lá, então, Bayern, estado Bayern aí. Então, Markdorf, uma competição melhor do mundo de coral. Então, essa equipa coral ganhou o grande prêmio. Era um coral normal. Mas um dia encontrou-se um maestro especial. Se chama maestro? Condutor ou maestro? Maestro? Sim, um maestro especial. Ele é russo, se chama Boris Avalyan. Ele é um dos melhores maestros do mundo. E ele veio pela primeira vez porque a coral já cantava e também já sabia sobre a música. Então ele diz, então faz um som de música do, ré, mi, fá, sol, lá, do. Então
Sim, se fôssemos membro do coral, então, faz um som dó. Sim. Dó, não é? Dó, dó. Todo mundo, sim, falou dó. Mas ele diz, isso não é dó. Dó, isso não é dó. Então, por quê? Nós tocamos piano, dó, isso não é dó. Outra vez. Dó, isso não é dó. Dó, não. Porque na música tem uma frequência. Então, para fazer exatamente um som dó, tem que ser... Eu não sei bem sobre a música, mas eu vou tentar explicar. 442, entre 442 e 44. Essa frequência é dó. Mas nós não temos ouvido para ouvir. Né? Então, nós pensamos, esse irmão canta bem, tem um grande talento. Mas quando chega um verdadeiro maestro, diz, isso não é dó. Ele levou muito tempo para treinar, para fazer um som exatamente, dó. Então, depois, eles se adaptaram e treinam muito. E o membro do coral, oficialmente, uns 150 e 200 mais ou menos. Orquestra e coral, todos juntos. Então, desta vez aqui na Alemanha, vem uns 50 membros do coral. Não vêm todos, por causa do avião. Assim. Então, vem uns 50 membros do coral. Também eles vão apresentar durante a conferência. Então, 150 membros do coral faz um som dó, mas sim, várias vozes, mas nós sentimos uma voz. Uma pessoa canta. Entende isto? Porque faz a mesma frequência. Então, nós sentimos uma pessoa canta. Então, isso era o segredo que o coral se tornou melhor do mundo. Mas para fazer isso, tem que ter muito tempo para treinar. Assim, a razão que nós realizamos esta conferência também é isto. Nós pregamos o Evangelho. Nós sabemos o Evangelho, mas de vez em quando a frequência do Evangelho está desviada. Então, por que nos reunimos aqui? Para fazer a mesma frequência do Evangelho. Significa um Evangelho exato. Amém? Então, aqui um país onde Martin Lutero estava. Sim. Nós admiramos, sendo cristão, nós admiramos Martin Lutero. Martin Lutero fez reformação religiosa. Já passou 500 anos. Mas, hoje em dia, nós vemos, realmente, nós precisamos uma outra reformação religiosa. Não é verdade? Verdade. Então, com esse sentido, eu queria partilhar hoje sobre o Levítico, capítulo 16 aqui. O Levítico é um livro, terceiro livro de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, o Levítico, esse livro vem de um nome de uma pessoa. Quem é? Levi. Não é? É o terceiro filho de Israel, Levi. Cada filho de Israel tem um nome significado. Então, o Levi significa união. Então, se nós lemos o Levítico nos ensina como nós podemos unir com Deus. Como nós podemos unificar com Deus. Como nós podemos reconciliar com Deus. Mas o grande muro entre Deus e nós é o muro do pecado. Então, o Levítico nos explica detalhadamente como nós podemos destruir este muro entre Deus e nós. Por isso, quando nós lemos o Levítico, a explicação detalhadamente como lavar os nossos pecados. A água, obrigado. Então, quando Deus escapou, quando os povos de Israel escaparam do Egito, eles passaram deserto durante 40 anos, não é? Depois passaram o Mar Vermelho, eles chegaram a um sítio que se chama Sinai, Península Sinai. Lá tinha uma montanha, Monte Sinai. Então Moisés, ele subiu ao topo do Monte Sinai, ficou 40 dias aí. E depois ele desceu com 2 pedras de 10 mandamentos.
Mas por que ele precisava ficar lá, no Monte Sinai, durante 40 dias para receber só isto? 2 tábuas de pedra, 10 mandamentos? Não por causa disto. Se nós lemos Éxodos, tem razão aí. Ele ficou lá durante 40 dias, porque durante 40 dias Deus lhe mostrou imagem de tabernáculo no céu, detalhemente. Então, quando descer nesta montanha, tu vai construir este tabernáculo na terra. Então, o tabernáculo estava no céu, mas Deus mostrou a Moisés para construir este tabernáculo. Então, quando Moisés ele desceu da Monte Sinai, na mão de Moisés tinha 2 pedras, 10 mandamentos, mas dentro do coração de Moisés tinha o tabernáculo está no céu. Então, Moisés desceu, ele falou para os obreiros para fazer tabernáculo. Então, isso mostra desde capítulo 25 de Éxodo, está a explicar detalhemente sobre o tabernáculo. Então, qual é a função do tabernáculo? Função da lei é condenação. Significa, se não tivesse a lei, nós não poderíamos saber o que é pecado. Porque antes da lei também tinha pecado neste mundo. As pessoas não imputaram isso era pecado. Por quê? Pela consciência, pessoas julgaram o pecado. Não é? Porque para os coreanos, isso é mal. Mas para os brasileiros, isso é normal. Para os coreanos, isso é mal educado. Mas para os angolanos, está tudo bem. Não é? Pela cultura, pela consciência, nós julgamos a lei, julgamos o pecado. Mas depois de ser a lei, nós podemos ver exatamente o que é pecado. Quando contra a lei, essa pessoa já está condenada. Não é? Quando eu vivia na África, Ghana, eu não sabia a cultura aí. Então, de vez em quando eu faço assim, mas de vez em quando com mão esquerda. Mas eles não gostaram. Eu faço assim também com mão esquerda, mas não gostaram. Por quê? Mão direita para comer. Mão esquerda para... Eu não falo. Já sabem, não é? A função mão esquerda, não é? Isso para coisas limpas, mas isso para coisas sujas, não é? Eu não sabia isto. Mas na Coreia não há problema. Ou ser isto assim, não há problema. Mas normalmente nós fazemos assim, mas quando tem um problema aqui, podemos fazer. Então, pela cultura, pela consciência, eles julgaram isso é pecado ou não. Mas quando a certa lei desceu, agora eles sabem que é pecado. Então, já está condenado. Então, qual é a função do tabernáculo? Perdoar os nossos pecados. Então, depois de pecar, uma pessoa peca entre os povos de Israel, ele traz um sacrifício. Isso pode ser uma ovelha, pode ser um bode, ou uma vaca, assim, um novilho, traz para o sacerdote. Então, o pecador, ele porá suas mãos sobre a cabeça do sacrifício e mata. E derrama sangue. E exporá chifres do altar e queima tudo. Então o pecado está perdoado. Porque o salário do pecado é a morte. Por isso, Deus é amor, nós sabemos. Deus ama até os pecadores. Mas Deus não ama o pecado. Por isso, para abraçar com o pecador, Deus tem que lavar os nossos pecados. Amém? Porque Deus não nos deixa entrar no reino de Deus com o pecado. Mas para entrar no reino de Deus, tem que ser limpo, tem que ser santo, tem que ser justo. Porque Ele é o Deus santo. Não só amor, mas é santo. Amém? Então, Deus nos mostrou através de Levítico como lavar os nossos pecados. Levítico 16, que eu li hoje, se nós lemos Levítico 16, eu não vou ler todo o capítulo, mas, irmãos, depois da pregação, quando voltar a casa e quando crianças dormem tudo, então lê atentamente Levítico 16.
Levítico 16 nos mostra dia da expiação. Dia da expiação, um dia especial por ano. Então, no calendário judeu, dia 10 de julho, 7º mês, não é julho que nós usamos, mas calendário judeu, dia 10 de 7º mês é dia da expiação. Então, dia da expiação, um dia especial para todo o povo de Israel. Por quê? Normalmente, quando uma pessoa peca, ela traz um sacrifício, ela faz sacrifício. Então, quando está pronto, o pecado dela está perdoado. Mas dia da expiação não é assim. Dia da expiação, só uma pessoa trabalha pelo pecado do povo de Israel, o sumo sacerdote. Dentro do tabernáculo, os sacerdotes trabalham, mas entre os sacerdotes tem um sacerdote representante, se chama sumo sacerdote. Então, aquele dia de expiação, não todo mundo traz suas ovelhas ou cabritos, novilhos para fazer sacrifício, mas única pessoa que trabalha dia de expiação é o sumo sacerdote. Então, outras pessoas fazem o quê? Descansa. Sim, é sábado, descansa, não trabalha. A única pessoa que trabalha é o sumo sacerdote. Então, vem aqui, traz 2 bodes. 2 bodes. Então, o sumo sacerdote, ele porá suas mãos sobre a cabeça de um bode e faz sacrifício dentro do tabernáculo. Nós não fizemos isto, mas como ele fez, como ele era representante do povo de Israel, então o pecado do povo de Israel foi perdoado. Nós não trabalhamos pelos nossos pecados, mas como o sumo sacerdote trabalhou, nossos pecados foram perdoados. Então, aqui, uma coisa muito importante. Exemplo, quando nós temos um jogo de futebol, sou coreano, mas eu moro em Portugal. Sim? Quando tiver um jogo entre Coreia e Portugal, então eu fico em casa com televisão. E quando a Coreia marca, se mostra isto, vai ter um problema. Então, eu encontrei alguns amigos na rua ou um restaurante. Muitos portugueses têm interesse que a equipa que eu gosto. Tu és Benfica ou Sporting? Me pergunta sempre assim. Benfica ou Sporting? Ou Porto? Eu moro em Lisboa, por isso Porto não me pergunta, mas tu és Benfica, do Sporting. Então eu vejo a cor da roupa que o senhor veste. Se for vermelho, sou Benfica. Se for verde, sou Sporting. Eu não gosto das 2 equipas. Eu gosto de Porto, na verdade, mas porque para fazer uma amizade, me pergunta, és Benfica? Sim, sou Benfica, sim. Sporting? Sim. Mas por que tua roupa está azul? Porque eu gosto da azul, não por causa do Porto. Nós falamos assim. E quando a equipa como portuguesa, sim, marca um gol, sim, no Copa Mundial, todos os portugueses gritam, não é? Aqui, eu não sei, irmãos, eu posso também talvez distinguir através da pronúncia e maneira de falando, ele é brasileiro ou português, eu posso distinguir um pouco, mas é mais fácil nós mostrarmos um jogo entre Brasil e Portugal. Então, quando Portugal marca, então todo português, mas os brasileiros ficam quietos. Ele é brasileiro e português. Nós não marcamos, mas nós gritamos, marcamos. Por quê? Eles são representantes, não é? Quando o sumo sacerdote entregou o pecado do povo de Israel, eles não fizeram nada, mas todo o pecado de Israel foram entregados. Então, quando ele fez sacrifício dentro do tabernáculo, o pecado do povo de Israel foi perdoado. Amém? Mas aqui diz, tem 2 bodes. Um bode dentro do tabernáculo. Mas imaginamos, dentro do tabernáculo tem
um pátio aí dentro, mas tem uma linha branca acerca do tabernáculo. Então, a altura dele é mais que a altura normal da pessoa, mais alto. Então, o povo de Israel não sabe o que acontece dentro do tabernáculo. Nós não sabemos acontecer o que dentro, não é? Então, por isso, tem um outro bode. Aqui, vamos ver, versículo 20. Levítico 16, versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, isso acontece dentro do tabernáculo, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Então, um bode já está morto pelo pecado de Israel, mas também tem um outro bode que está vivo ainda. Versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e envia-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Amém? Para explicar melhor, eu vou fazer uma simulação. Eu preciso 2 voluntários. Quem quer ser voluntário? 2 voluntários. Tá bem? Um irmão, por favor. Vem à frente. Mais um. Tá bom. Então, hoje é dia da expiação. Então, aqui nós temos 2 bodes. Qual é o seu nome? Isaac. O bode não fala português. Qual é o seu nome? Isaac. Ele não entende ainda. O bode não fala português, não é? Qual é o seu nome? Bode. Não, bode não fala português. Eu vou ver. Qual é o seu nome? Muito bom. Aqui nós temos 2 bodes, não é? Então, um bode nós fazemos expiação dentro do tabernáculo. Então, eu sou o sumo sacerdote, então eu faço assim, entrega o pecado de Israel e fazemos sacrifício dentro do tabernáculo. Então, este bode já está morto. Pode entrar. Então, aqui nós temos um bode vivo. Qual é o seu nome? Outra vez? Muito bom. Ainda vivo, não é? Faz barulho, ainda vivo. Então, com este bode, o que o sumo sacerdote fez, como está escrito aqui, ambas mãos sobre a cabeça, não é? Então, vai entregar toda a iniquidade, transgressões, pecados de Israel. Para quem? Bode. Então, não mata. E solta para onde? Deserto. Então, este bode vai para o deserto. Anda lentamente. Sim. Então, o sacerdote vai dizer: eis que o bode que tira o pecado de Israel. Então, quando ele vai para o deserto, lá tem animais, né? Certamente o bode vai morrer. Então, aqui tem 2 bodes, nos mostra 2 coisas. O primeiro bode, que fez sacrifício dentro do tabernáculo, nos mostra perdão dos pecados. Como perdoar os nossos pecados. Mas o segundo bode, que nós soltamos para deserto, isso nos mostra onde estão os nossos pecados. O pecado está em mim ou está no bode. Onde estão os nossos pecados? Mostra 2 coisas. Então vamos ler Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13.
13. Mateus capítulo 3, versículo 13. Eu vou ler. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o baptizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abrirão os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui este versículo nos mostra o batismo entre João Batista e Jesus Cristo. O João Batista, ele fez batismo para as pessoas, um batismo arrependimento. Arrependei-vos, ele gritou. E vêm muitos judeus e eles foram batizados pelo João Batista. E um dia, Jesus chegou a João Batista e diz: Por favor, me batiza. Irmãos, quem batiza? O maior batiza o menor batiza o maior. O maior batiza o menor, não é? Quem é maior entre João e Jesus? Certamente sim. Então, João perguntou: por que eu preciso ser batizado por ti? Por quê? Jesus, tu és filho de Deus maior que eu. Esse sentido, não é? Mas Jesus respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Quando nós lemos a Bíblia está separada do Antigo Testamento e Novo Testamento. Antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. Se nós lemos o Antigo Testamento, nós podemos ver muitas histórias de nascimento. Mas, Novo Testamento, nascimento de Jesus Cristo. Só. Mas tem mais um homem, tem uma história de nascimento, é João Batista. Porque todas as escrituras na Bíblia não escrevem assim normal, mas com intencional. Então, Deus escreveu o nascimento de João Batista detalhadamente. Porque o pai de João Batista, Zacarias, era um sacerdote linha direita de Levi. E também mãe dele, Elizabeth, também ela era filha de Levítico. Então, quem mostra João Batista era sacerdote. Já tinha os sacerdotes naquela época, mas para aqueles sacerdotes, Jesus gritou: filho de serpente, filho da ira, um túmulo. Como chama assim? Jesus gritou: hipócritas. Por quê? O verdadeiro sacerdote naquela época era João Batista. A Bíblia empatiza esta parte intencionalmente, através do nascimento de João Batista. Então, aqui, esta cena aqui, o batismo de Jesus Cristo, é uma coisa muito importante. Jesus diz: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que significa? Qual é o batismo que João faz para Jesus? Isso vai cumprir toda a justiça? Na cultura judeia, quando fazemos um batismo, a pessoa que batiza tem que pôr ambas mãos sobre a cabeça da pessoa que ser batizado. Então entra dentro da água e sai. Então, quando João fez batismo para Jesus, ele colocou duas mãos sobre a cabeça de Jesus Cristo. O que ele fez? Entregou. Entregou de quê? Os nossos pecados. E Jesus saiu da água. A Bíblia diz: os céus abrirão, os céus. O que significa? Céus estava fechado por causa do pecado. Mas agora se abriu, por quê? O pecado foi entregado para quem? Jesus Cristo. Amém? João capítulo 1.
versículo 29. 28, desculpa. João capítulo 1, versículo 28. João capítulo 1, versículo 28. Estas coisas se passarão em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como eu expliquei, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entregou o pecado de Israel e solta o bode para o deserto, então a criança pergunta para a mãe: Mãe, que bode está andando aí? Porque todo mundo está olhando. Aquele bode tirou os nossos pecados. Aquele bode está a pegar os nossos pecados. Porque o pecado não é uma coisa visível, mas invisível. Mas como João podia explicar isto? Porque ele é que entregou. O sumo sacerdote sabe exatamente que é bode que eu entreguei o pecado de Israel. Então ele grita: Eis o bode que tira o pecado de Israel. Assim João gritou e ele testificou para todos os povos de Israel: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, onde estão os nossos pecados? Está na costa do Cordeiro de Deus. Amém? Então, qual é a diferença entre Jesus Cristo e o bode no dia da expiação? Qual é a diferença, o sacrifício dentro do tabernáculo e cruz? Qual é a diferença? Nós precisamos saber isto exatamente. Então, eu vou ler Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Aqui diz, Jesus veio aqui como sumo sacerdote, mas não é um sacerdote que trabalha dentro do tabernáculo nesta terra. Como está escrito, o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não quer dizer não desta criação. O que significa? Isso é o tabernáculo original. Está no céu. Então, o tabernáculo que os sacerdotes que fizeram sacrifício no Antigo Testamento estava nesta terra. Então, nós fazemos sacrifício pelo pecado, mas o problema do tabernáculo, a limitação do tabernáculo nesta terra está limitado pelo tempo. Nós vivemos um mundo do tempo, significa temos passado e presente e futuro. Então, eu estou a pregar agora, mas amanhã, irmãos vão dizer, o pastor André que pregou ontem, ele era muito alto. Sim. Sim, ele era bonito, mas a cabeça era um pouco grande, mas está bom. Irmãos vão dizer assim, porque já passou. Ontem significa o sacrifício que os sacerdotes fizeram dentro do tabernáculo ontem não pode perdoar o pecado que nós cometemos hoje. Porque já passou. O efeito do sacrifício também já passou.
o tabernáculo neste mundo está limitado pelo tempo. Mas o mundo de Deus é diferente. Porque Deus é Alfa e Ômega. E começo e fim. Para Deus, um dia como 1000 anos. E 1000 anos, um dia. Isso não é um ditado que nós expressamos Deus, mas isso é Deus. Isso é mundo de Deus. Lá no céu, lá não tem tempo. Um mundo eterno. Por isso, Jesus não fez sacrifício nesta terra, neste tabernáculo, que feito pela mão do homem. Mas ele fez um sacrifício lá no céu. Amém? Versículo 12. Não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém? A redenção que os sacerdotes fizeram nesta terra, limitado. Mas o sacrifício que Jesus fez lá no céu era diferente. Vamos ver Hebreus capítulo 10, versículo 11. Hebreus capítulo 10, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Isso fala sobre os sacerdotes no Antigo Testamento. A exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Então, todos os sacerdotes trabalharam dia após dia para remover os pecados, mas nunca, jamais podem remover pecados. Por quê? Hoje está bom, está perdoado, mas amanhã peca. Eu não posso pecar, eu preciso aguentar. Dura 2, 3 dias, mas no 4º dia encontramos um amigo que emprestou dinheiro, mas ainda não devolveu. Paga! Não quero, o quê? Então luta. Deus, eu pequei. Nós aguentamos, mas nós não podemos parar de pecar. Então, por isso, nunca, jamais podem remover pecados. E versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Vamos imaginar esta cena. Os sacerdotes trabalham dentro do tabernáculo. Eles ficam em pé. Por quê? Tem que fazer trabalho de sacrifício, né? Mas Jesus Cristo, a Bíblia está escrito, Jesus Cristo fez uma vez, a única vez, e assentou-se destra de Deus. O que significa sentou-se? Acabou o trabalho. Descansar. Não é? Nós não podemos descansar antes de acabar o trabalho. Quando acabamos o trabalho, descansamos. Então, todos os sacerdotes, eles ficaram em pé, porque trabalharam. Mas Jesus Cristo fez um sacrifício e ele assentou-se destra de Deus. Porque acabou o trabalho. Amém? Versículo 17, mesmo capítulo, versículo 17, acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém? Se tivéssemos mais pecados, temos que fazer ofertas pelo pecado. Mas aqui diz: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Significa, não há mais pecado para fazer sacrifício. Porque o sacrifício de Jesus Cristo
lavou os nossos pecados até quando? Para sempre. Amém? Então, nós não somos pecadores nada mais, mas somos justos em Cristo. Somos justificados, somos santificados, não pelas nossas obras, mas pela obra de Jesus Cristo. Amém? Porque lavou nossos pecados para sempre. Este ano eu tenho 30 anos. Entre os irmãos, tem alguns irmãos que já passou 60 anos? Creio que não. Tem alguns irmãos que já passou. Não parece, irmã. Quantos anos a irmã tem? 72? Verdade? Não parece. Eu pensava que 55. Sim. Verdade, é verdade. Sim. O pastor me falou, já passou 50 anos, eu pensei 39 e 40. Não estou a brincar, é verdade. Irmãos, daqui a pouco nós iremos ficar na presença de Deus. Talvez depois de 30 anos, talvez aqui já nós não podemos encontrar alguns irmãos. Depois de 40 anos ou 50 anos, a maioria das pessoas aqui, sim, já entrou dentro da terra. Desculpa, mas isso é verdade. Um dia nós iremos ficar na presença de Deus. Então, por que Deus nos deu esta vida limitada neste mundo para pregar este evangelho? Você pensa que você tem pecado? Sim, tenho. Mas Jesus não morreu na cruz? Morreu. Mas eu peco. Eu vou explicar como Jesus lavou os nossos pecados para sempre. Eu conheço um irmão, ele já está no braço de Jesus Cristo. Ele era uma pessoa, ele pecou, ele matou uma pessoa. Isso era uma história antiga, uns 30, 40 anos atrás. Por acaso ele fez uma coisa errada e se entrou dentro da prisão. Agora na Coreia nós não temos mais lei para matar o criminoso, mas nós tivemos penas de morte. Agora nós não temos mais. Mas na época que tivemos penas de morte, a maneira que nós matamos o criminoso era enforcamento. Assim. Então, aqui, como chama este aqui? Os criminosos têm aqui crachá, sim. A crachá que eles tinham, um pecado leve, branco. Um pouco grave, amarelo. Pena de morte, vermelho. Então ele tinha crachá de vermelho. E um dia, dentro da prisão, como ele não tinha mais esperança, e ele procurou Deus. E um dia uma evangelista entrou aí e pregou o Evangelho de Jesus Cristo. E ele aceitou-se. E chegou o dia de morte. Então, antes daquele dia, como guarda da prisão, eles oferecem uma comida que é saborosa. Normalmente a comida dentro da prisão é feia, só para sobreviver. Mas oferecem. Então, quando recebe aquele prato, eles sentem, daqui a pouco eu vou morrer. Então, muitas pessoas gritam e choram porque têm medo, não por causa só uma culpa ou condenação que eles tinham, mas têm medo porque eles não sabem o que passa depois da morte. Mas aquele irmão que aceitou Jesus Cristo e lavou os seus pecados, ele ficou, como chama aquilo? Não é púlpito, mas ele ficou no lugar de enforcamento. Então, quando fazer este enforcamento, entra aí um pastor da igreja evangélica, o padre da católica e também, depende da sua religião, depende da sua, também advogado acusador, e também um médico para analisar. Depois de fazer enforcamento, ele já está morto. Então, entra essas pessoas. Entraram e as guardas. E antes de fazer isto, então, eles colocam um saco
preto a cabeça. Então fez assim. Última palavra, eles perguntaram, então, antes de morrer, quer dizer alguma coisa? Normalmente, por causa do medo, temor, pessoas não sabem como falar. Mas ele respondeu, sim, eu tenho uma coisa para falar. Pode descobrir isso? Pode tirar o saco, por favor? Mas normalmente não deixa. Mas o guarda viu, então, a chefe, tá bom. Então tirou. Ele diz, eu vou morrer. Mas também um dia vocês vão morrer. Mas eu aceitei Jesus Cristo. Eu sou pecador na lei da Coreia. Mas eu não sou pecador na lei de Deus. Deus lavou os meus pecados para sempre. Então, por favor, vocês aceitam também. Senão, um dia, quando vocês ficam na presença de Deus, vão ser destruídos. Então ele cantou uma canção. Não sei se vocês entendem coreano, mas eu vou cantar um pouco. Pode ser? 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 내 주 안에 있는 긍휼 어찌 의심하리요 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라. Assim ele cantou e morreu-se. Então o advogado ao lado dele também ele chorou. Porque na Coreia nós não temos uma lei para salvar estas pessoas. Na lei da Coreia ele era pecador. Mas na lei de Deus ele não era pecador nada mais. Mas ele era justo. Porque o pecado dele, Jesus tirou. E morreu em lugar dele, na cruz. Amém? Daqui a pouco também, eu creio que eu vou encontrar aquele irmão. Porque eu não conheço pessoalmente. Daqui a pouco, quando nós ficamos na presença de Deus, ele está à espera aí. Eu conheço só pela história aquele irmão, mas nós iremos encontrar aí. Amém? Então, irmãos, eu queria perguntar mais uma vez. Entre os irmãos que creem, eu sou justo. Jesus lavou meus pecados para sempre. Levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Amém? Nós pregamos este evangelho até a segunda vinda de Jesus Cristo. Amém.